Falácia, mas o que é a falácia? Pode ligar o microfone, fala aí. Parece verdade, mas não é, tá? Tá, é um raciocínio capcioso, que tem aparência de verdade. Aparência, tá? Seria uma mentira, né, mas com aparência de verdade, dita com recursos que enganam, né, e que iludem, como fazem os políticos em campanha, né? Distorcem o argumento, né? Para fazer passar uma ideia mentirosa, muitas vezes, né? Então, os sofistas são acusados de fazer isso. Por isso, a, a, como é que se diz? A denominação sofistas, que pode vir de sofisma, mas outros vão dizer não, mas sofista pode ser simplesmente o sábio, vem de sofos, tá? Se vier de sofos, né, então significa que eles são também filósofos, embora eles divulguem um conhecimento parecido com aquela postura do mobilismo. Opinião é verdade, mas muda, né? Então não existe nada permanente. De novo, lá, eu falei com vocês que Heráclito e Parmênides formam escola, fazem escola depois na filosofia. Os sofistas estariam com Heráclito, né? Tudo muda sem cessar, tudo flui. Nada é permanente, tudo é relativo, né? O Sócrates estaria com Parmênides, né? Ao sugerir o contrário. Não. Existe o mutável, mas existe o pensamento capital permanente. Então, o que ensinava os sofistas, né? Eles vivem no século de Péricles, que é o século V, né? o auge da civilização grega, quando acontece o florescimento cultural e artístico de Atenas, tá? Eles estariam nessa transição da tirania para e da oligarquia, né, os grupos detentores do poder econômico, para a democracia. Alguns acham que os sofistas até são os verdadeiros construtores da democracia grega, né? Então, eles preparam os jovens para o exercício da cidadania e da vida política, ensinando os jovens a arte da persuasão, persuadir, convencer com argumentos, técnicas de argumentação, tá? Agora, por que ficou... Sim, são os primeiros professores do Ocidente, tá? O problema é que eles, porque cobravam por suas aulas, eles eram pobres, viviam... Professor nunca foi rico, né? Então, os sofistas são os primeiros professores do Ocidente que vão criar um currículo. Eles vão criar depois o currículo medieval, tem aí, depois eu vou mostrar isso ali para vocês, o trivium e o quadrivium, está aqui, ó, logo abaixo aí no texto, né? Você tem o currículo que eles criam, olha aqui, gramática, retórica e dialética, que vai se tornar depois na Idade Média o trivium medieval, quando começam a aparecer as escolas, né? E o quadrivium, que é aritmética, geometria, astronomia e música, tá? Então, isso tem a ver com eles, né? Eles que criaram. Então, eles são os primeiros professores, e professor vive do ofício. O problema é que eles eram itinerantes. Eles iam de uma cidade, passavam para outra, para ganhar a vida com o seu ofício, né? Platão era das elites, o Sócrates também, Aristóteles é estrangeiro, mas era tutor do Alexandre Magno, então o pai dele era médico da corte de Filipe II da Macedônia. Aristóteles não é grego, hein? Ele vem para a Grécia, estuda a filosofia grega com Platão, mas ele não é grego, ele é da Macedônia, de Estagira, tá? Bom,
os sofistas precisavam viver do seu ofício. Então, vão cobrar para ensinar. Isso vai dar motivo a Sócrates para acusá-los de prostituição do saber. Eles vendem o saber a troco de dinheiro, né? Aí vem a história da educação privada, né? Você tem que agradar a clientela, né? Se você quiser continuar no emprego, né? Esse é o grande problema. E eles cobravam, então, porque viviam do seu ofício, tá? E agora, o nome sofisma, se sofista estiver ligado a sofisma, é pejorativo. Porque, então, um grupo de filósofos chamados delicadamente, diplomaticamente, de mentirosos. O problema é que, olha lá, eles aparecem, também não tem texto, não temos textos completos deles, temos fragmentos. E esses fragmentos aparecem na obra dos filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, e sempre para serem criticados, sempre sendo criticados. Olha, eles não são verdadeiros filósofos, eles não têm compromisso com a verdade, eles ensinam que qualquer coisa pode ser verdade, opinião pode ser verdade, não? E assim eles enganam com argumentos capciosos, né? E fazem a mentira se tornar verdade. Né? Seriam os primeiros criadores de fake news, né? Do Ocidente. Né? Então, olha lá, por isso é que eles ficaram mal vistos, mas há filósofos contemporâneos que vão na linha deles e que ensinam que a verdade é relativa, que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo. Tem posturas assim na filosofia contemporânea. Você vai encontrar, tá? Então, é como que se eles fossem reabilitados dentro da filosofia. Porque aos que combatem uma verdade permanente, essa ideia da filosofia como um conhecimento que é válido desde sempre para sempre, vai haver críticas a isso também, né? Aliás, a filosofia contemporânea, ela relativiza muito as coisas, né? Então, verdade, por exemplo, seria consenso. Isso é a postura sofística. Verdade é um consenso que se constrói. É válido para esse momento, pode não ser válido para o momento seguinte. Então, a verdade é relativa, relativa às circunstâncias, tá? Então, agora, no entanto, se eles ensinavam a argumentar, então podemos dizer que eles também eram filósofos, né? E aí pode ser que sofista signifique simplesmente sófos, sábios, né? Quais são os nomes? Você os conhece pelos nomes. Protágoras, que tem uma frase famosa que você já deve ter escrito em algum lugar ou copiado de algum lugar. O homem é a medida de todas as coisas. Isso resume bem o pensamento sofístico. Vou ver já por quê. Górgias, eles aparecem nos diálogos de Platão lá, todos eles. Hípias, tá? Acho que Trasímaco, tem vários, eles aparecem lá e pela postura deles, nos diálogos de Platão, eles estão discutindo com Sócrates. E Sócrates os contesta o tempo todo. Peguem um diálogo de Platão aí, o Banquete, Fedro, né? Você acha na coleção Os Pensadores? Tenta ler algum para você ver. É o Sócrates combatendo as posições deles, tá? Então, por isso, se eles usam sofismas são raciocínios capciosos de má fé que têm a intenção de enganar. Mas essa foi a visão que os filósofos posteriores passaram dos sofistas. Se eles tinham má intenção, meio como você vai comprovar isso aí, né? Então, eles, no fundo, tinham o gosto pela crítica, pela dialética. Dialética é esse, eu digo uma coisa, você rebate com o contrário, até tentar chegar a alguma conclusão. Nem todos os diálogos chegam a alguma conclusão, né? Mas é o exercício do pensar, de exercitar a dialética, o debate, não? E isso os sofistas treinavam os jovens nisso. Então, eles são professores, eles dão uma contribuição para a democracia
de Atenas. Ao ensinar o debate, ao ensinar que é preciso demonstrar aquilo em que você acredita com argumentos. Bom, se esses argumentos são corretos ou não, Sócrates vai dizer que não, que são até perigosos, que são manipuladores. No entanto, eles elaboraram esse ideal teórico da democracia grega, que interessava aos comerciantes, a burguesia e a classe comerciante. Então, a burguesia chega ao poder, né? A burguesia não gosta de nada permanente. Né? Nós não temos os registros dos sofistas, como eu disse, são fragmentos que se encontram nas obras dos outros filósofos. Tá? Então, eles são citados, mas para serem criticados, em geral. Até Platão, nós temos só fragmentos. Os textos desapareceram, há muito pouca coisa. Há fragmentos, há textos pequenos, pedaços, tá entendendo? E sabemos disso tudo porque Platão retoma o debate com eles, e depois Aristóteles. Então, eles vão aparecer nas obras clássicas, há pequenas obras, pequenas coisas. Não tanto uma filosofia sistemática organizada, como a gente vai encontrar em Platão, que escreveu, se não me engano, 80 obras, Aristóteles também. Tá? Platão escrevia a partir dos debates na academia depois. Tá? Então, isso você não vai encontrar lá, você vai encontrar partes, pequenos textos, comentários, etc. Tá? Mas, então, eles vão ensinar os jovens a arte da retórica, falar bem, discursos, tá? Para convencer. E aí você é obrigado a ter coerência, rigor na argumentação. Então, eles treinavam os jovens para irem lá nas assembleias da polis, né, e argumentar, influenciarem as pessoas, né, a respeito com bons argumentos e boas técnicas. Saber falar. Não é isso que também a educação faz hoje, né? Ensinar as pessoas a falar em público, a argumentar. Né? A democracia, na verdade, é a arte, né, de usar bem a razão. Você convence pela razão. Convencer pelo medo e pela força é ditadura, não é democracia. Democracia não deve usar as armas do medo e da força. A força da democracia é o poder da razão. Você ganha pelo argumento, você convence. O bom líder é aquele que convence as pessoas de que ele tem condições de conduzir a cidade, o país. Não aquele que amedronta ou aquele que usa da força. Isso é ditadura, isso não é democracia. Tá? Então, olha lá a frase do Protágoras, que era um sofista: o homem é a medida de todas as coisas. Bom, o que quer dizer essa frase? Primeiro, que a verdade é humana, porque ela é uma construção dos homens, não é? Significa que aquilo que nós conhecemos, tem uma postura cética aqui, né? O cético não é aquele que não acredita em nada, é aquele que diz: se há verdade, nossos instrumentos para conhecê-la são falhos. Isso é postura cética. Os sofistas são céticos. Né? Por quê? A verdade existe, mas é uma verdade humana. É a verdade do consenso. Né? É a verdade a que nós chegamos no diálogo, eu ouvindo os outros também. Né? Então, não é transcendental a experiência humana, como vai defender Sócrates. Tá? Por isso, primeira coisa, o homem é medida de todas as coisas, tudo está limitado à experiência humana, então a verdade se resume em seus aspectos fenomenais. Fenômeno, guarda essa palavrinha, hein? Fenômeno, phenomenon, em grego, é o que aparece, o que se mostra, o que se deixa ver. Então, guarda essa palavra que ela vai aparecer muito daqui para frente. Tá? Então, olha lá.
A verdade é fenomenal, no sentido de que é o que aparece, o que nós conseguimos ver, o que nós conseguimos perceber. Tá? Não há um elemento transcendente de dizer que a verdade tem um conteúdo que transcende a experiência humana, como vão defender Sócrates e Platão depois. O logos é a razão, né? O logos não é divino, olha lá, não é divino. Ele decorre do exercício técnico da razão humana. Então, a verdade é humana. Nosso conhecimento depende das circunstâncias em que nós nos encontramos e varia de acordo com ela. Por isso, há uma verdade agora aqui que não pode não servir para o momento seguinte. Né? Então, a posição deles é a posição de Heráclitos, mobilistas. Né? E eles se afastam daqueles que defendem uma verdade única e imutável. Tá? Então, não se pode recorrer a nenhuma outra instância além da opinião para as decisões da vida prática. Né? As técnicas da retórica, da dialética, deveriam, então, contribuir para a convergência de interesses e de objetivos. Então, assim se constrói o consenso. A verdade é consensual. Tem muita verdade nisso. Né? O risco é você relativizar tudo. Então, aí nós ficamos numa certa insegurança. Né? Agora, aqui tem muito de consensual, sim, mas o consensual também está sujeito ao erro. Tá? Mesmo porque as técnicas hoje das redes sociais, as técnicas de convencimento da opinião pública são extremamente perigosas. Porque elas enganam. Não, elas enganam. E aí, você não sabe, então, é ilusão, parece verdade, mas não é. Como critica isso aí. Então, aqui eles introduzem o debate entre a physis e o nomos. Physis nós já vimos, é a natureza. Nomos, né, é convenção. Tá? Porque a convenção é o consenso. Né? É a pergunta ali. Eu acho que a visão dos sofistas é a visão que as pessoas têm na cabeça. O povão, a maioria das pessoas, mas também você vai encontrar sustentação, como eu disse, na filosofia contemporânea. A verdade é relativa, a verdade é consensual, a verdade é momentânea, transitória. Tá? Agora, é aquilo que eu estou falando, existe um problema aí. Então, eu não tenho um elemento seguro, universal, permanente, para julgar. Como que eu sei que algo é enganador, que algo é uma fake news? Como eu sei? Eu teria que... eu preciso de um nível de informação tão grande, né? E o povo já não tem informação nenhuma, então cai em qualquer conversa. Qualquer conversa, até como eu falei do zumbi chinês, né? O médico anestesista dizendo que não ia tomar vacina, né? Porque tinha medo que a vacina coloque um chip na pessoa que vira um zumbi chinês. Agora você imagina a que nível nós chegamos, né? Eu falei, bom, se o sujeito é médico, devia caçar o diploma, né? Mas você encontra essas ideias absurdas também. Então, olha lá. Isso não morreu mesmo. Você percebe que as coisas da filosofia, as questões da filosofia, elas não morrem. Elas surgem de mesmo jeito com outros nomes. Não. Por isso, filosofia é ciência atual. O que os gregos disseram lá atrás, nós estamos ainda nos debatendo essas questões aqui. Tá? Então, bem de novo, nós é a convenção que depende de uma decisão humana. O que vem da physis designa a natureza. Então, o que é da physis é necessário. O que é da convenção é contingente. As duas palavras são chave aí. Necessário. Tem que ser assim. As verdades lógicas são necessárias. As verdades da matemática são necessárias. Não podem ser de outro modo.
princípio da identidade, eu falei para vocês, né? O ser é e não é. Isso é necessário. Não posso relativizar isso aí. Não. Agora, o que vem do nomos é convenção. Então, resulta de uma decisão humana, é um artifício humano. Tá? E aí é contingente. Contingente significa, pode ser assim, poderia ser de outro modo. Tá? Então, Deus vai ter a verdade contingente. E o Sócrates disse, não, ela tem que ter um conteúdo universal e necessário, senão não tem nem como conhecer nada. Então, já não era o problema do Heráclito. Se tudo muda sem cessar, e se não há nenhum aspecto de permanência nas coisas, como conhece a realidade? O que eu conheço agora não serve no momento seguinte, porque tudo mudou. Então, esse problema vai continuar aparecendo na filosofia, até na postura depois dos empiristas lá. Desde quando nós estudamos o livro, você vai ver, ele vai dizer assim, não há nada que nós podemos conhecer de modo permanente. De novo, a postura de Heráclito, a postura sofística. Tá? Mas a filosofia clássica, ela procura permitir, olha, tem algumas coisas aí que são conteúdos necessários da verdade, conteúdos necessários da justiça, senão eu não tenho elementos para julgar a justiça do nome. Então eu digo assim, tudo errado, a justiça fez ser certo. Se a justiça foi moral. Se a verdade não foi verdade. Então eu preciso também de um conteúdo universal necessário. Tudo não pode ser contingente. Mas o diálogo continua. Então, a discussão, quais eram as discussões que os sofistas levantavam, e você percebe isso aí lá nos diálogos platônicos, em que Sócrates está sempre rebatendo os sofistas. A lei, por exemplo, vem a pergunta, ela vem da natureza, da physis, ou ela vem do nomos? Bom, se a lei vier da natureza, ela é igual em toda parte. Os sofistas, como eram itinerantes, eles diziam, mas não é, porque eles trabalhavam nas cidades e estados diferentes, eles iam de um lugar para outro, mas lá as pessoas acreditam nisso, e aqui as pessoas acreditam em outra coisa. A justiça de Atenas condena Sócrates, mas se ele for para uma outra cidade, ele pode não ser mais condenado. Você vê o direito aí. O direito é diferente de um lugar para outro. Até o que é crime, né? Tem coisas que mudam de uma cultura para outra. Isso aqui não é crime. Lá na outra cidade, na outra sociedade, na outra cultura é crime. Mentir, eu já falei, né? No Brasil, quem mente mais ganha até eleição, né? Tem culturas que são extremamente rigorosas. Mentir vindo de um político é horrível. Os Estados Unidos, antes do Trump, né, tinha bastante dificuldade com políticos que mentiam, mas dizem que ele contou 5.000 mentiras durante os 4 anos. 5.000 mentiras, diziam os artigos, né? Então, também parece que não é verdade, não é valor lá. Mas na cultura alemã, um político que mente. Na cultura japonesa, o político que é pego em corrupção se suicida. Aqui suicida com o cara que o denunciou, né? Então, olha lá. Então, a questão é os códigos morais, né? De fato são diferentes. Aí, eu sou professor de ética, né? A minha área é a ética, então a ética tem conteúdo, sim, que pode ser relativizado, mas há determinados elementos e determinados valores que têm um componente eterno, embora possam ser reinterpretados. Tá? Então, os sofistas não estavam errados, mas talvez o erro deles seja relativizar demais, porque aí nós ficamos inseguros, não temos segurança nenhuma. Tá? Então, nomos significa os costumes são expressão do consenso, né? Por isso eles vêm do nomos e não da physis. O que vem da natureza não pode mudar, né? A natureza não muda. Você acha que a natureza age de um modo hoje e amanhã de outro? Não. O fenômeno natural, ele tem os mesmos elementos que são sempre necessários.
Tá? Então, depois eu vou entrar lá, né, nessa questão aí. Se a verdade, a justiça e convenção, ela pode ser alterada e pode até mesmo ser transgredida. Esse é o grande, a consequência de você relativizar tudo é essa. Então, não tem justiça. Então, qualquer coisa vale como verdade. Estamos num mundo assim, né? Dizem da pós-verdade. Agora, qualquer coisa vale como verdade. Qualquer coisa. Mas aí nós estamos inseguros, né? Nós estamos perdidos. Não é? Então, os sofistas defendiam isso. Tudo tem consequências, hein? Você tem que pensar que tanto uma postura é problemática quanto a outra também. Então, não absolutize nenhuma. Filosofia é justamente esse diálogo entre duas posturas até contraditórias, buscando uma síntese. O Hegel mostrou isso claramente. Tá? Então, não dá para ficar só com a postura dos sofistas, porque você cai em grandes problemas. Mas também, se você ficar só com a postura de Parmênides, você vai ter de pensar num pensamento totalmente enrijecido, um pensamento que não se sujeita à crítica, à mudança. Tá? Então, você tem de filosofia dançar nessas duas áreas, porque dos dois lados tem consequências. Tá? Por isso que filosofia não é dogma. Se ela for dogma, acabou a filosofia. Não, a filosofia é diálogo permanente, é construção permanente. Né? Então, agora, se as leis, perguntam os sofistas, vêm da physis, da natureza, então elas não podem mudar, mas aí como explicar? Se os sofistas andavam de uma cidade para outra, como explicar que as leis eram diferentes de uma cidade para outra? Como explicar que as pessoas numa cidade acreditavam numa coisa e na outra acreditavam em outras coisas, até contraditórias? Tá? Então, se as leis se baseassem na natureza, pura e simplesmente, elas seriam as mesmas em toda parte, sempre necessárias, absolutas e perenes, e superiores ao que é por nomos, porque o nomos é convenção, não variando de um local para outro ou de uma cultura para outra. Para os sofistas, então, a lei se funda no nomos, na convenção, e é relativa a cada sociedade e a cada época. Também os costumes e crenças sobre o bem, então a ética lá, a moral, também seria relativa para os sofistas. Né? Então a moral também seria convenção, não é? Eu discutia lá com a minha orientadora da UERJ, né? Ela dizia assim, mas moral é realmente convenção, porque ela dizia, minha mãe estava na época bem idosa e já Alzheimer e tudo mais, caduca, né? Ela dizia, minha mãe era tão pudica, né? Tudo fechadinho, roupa, tudo cheio de pudor. Eu falei assim, agora que ela tá velha, ela tira a roupa em qualquer lugar, tem que ficar olhando, tem que ficar vigiando o tempo todo. Ele disse, olha lá, é convenção, então, porque não é rígido. Né? Tem um aspecto da mutabilidade também. Né? Então, as raças, por exemplo, né, como os sofistas explicavam, povos diferentes. Disse, mas aí, olha lá, é convenção. Né? É tudo do nomos. A divisão entre os democratas e os aristocráticos. Para eles, ela convenção, por isso que as pessoas pensam diferente. Né? Igualdade e desigualdade social produzida pela vida social. Né? Também ela convenção. Né? Essa discussão vai dizer por que aí a elite gosta, né, de um pensamento fixo, não sujeito, porque não vem a discussão da Idade Média aí, do sangue azul, né, os nobres, a nobreza, que tinham direitos perenes, o modelo político é inquestionável, é perene, você não muda. Os reis patrocinaram isso aí. A burguesia, que é contra a nobreza, ela vai dizer assim, não, as coisas são relativas. Ninguém tem direitos eternos. Não tem sangue azul. Hoje nós dizemos, né? Não é porque você nasceu rico que você tem mais direitos do que o outro que é pobre. É a discussão no Brasil, né?
Todos têm os mesmos direitos, deveriam ter, esses direitos têm que ser reconhecidos, não é não? Por que alguns se acham donos do Brasil e não querem deixar nada para os outros? O que garante isso? O que permite isso? Nada. Nada. Somos seres humanos, todos somos iguais, todos temos nossas necessidades. Não é? Então, olha lá, eles concluem, conclusão dos sofistas, não há em nós nada de inato, nada que venha da physis, por natureza. Todas nossas habilidades, ideias, normas ou costumes decorrem da convenção e também a virtude pode ser ensinada. Já virtude, então, moral, aí outra discussão interessante, mas essa nós vamos pegar lá no curso de ética. A moral é aprendida ou a moral é inata? Platão tendia a dizer que era inata, que já está em nós, era só uma questão, a alma trouxe consigo, era só uma questão de relembrar. Aristóteles vai dizer assim, não, ética é ciência prática. Se é ciência prática, nós nos tornamos éticos pela educação. É a educação que cria em nós hábitos, né? Na linha de Platão, ou você nasce bom e honesto, de bom caráter, ou, é claro que aí, no caso de Platão, o erro é sempre ignorância, falta de conhecimento. Em Aristóteles, não. É falta de uma educação que te levou a adquirir o hábito de fazer as coisas como deveriam ser feitas. Então, por exemplo, a corrupção no Brasil, né, parece que é a norma, né? Entra governo, sai governo, parece que é a norma. Né? Mas o que é? A questão de uma educação, de a cultura traçar elementos rígidos que eduquem as novas gerações para a boa gestão da coisa pública. Sem isso, nós vamos ficar aí lutando a vida inteira. Tem países, aliás, em que Itália, né, em que não conseguem criar um código rígido, não é não? Então, isso é cultural também, e a cultura é uma criação. A cultura, sim, é uma convenção, porque ela tem elementos que são locais, embora você possa falar depois de uma cultura humana universal, tá? Consequência do pensar sofístico é esse: se a justiça é relativizada, sendo vista como pura convenção humana, sem um conteúdo fixo e permanente, não sendo absoluta, ela se iguala à lei. É justo o que está na lei. Se a lei é relativa, também a justiça vai ser relativa. E aí, a justiça de Atenas, que condena Sócrates à morte, é válida para os sofistas. A justiça é isso. E o Sócrates está dizendo, justiça não é isso. Existe um conteúdo universal da justiça, uma justiça superior à dos homens, a justiça metafísica. Tá? Então, vamos ver agora a postura aqui do Sócrates. Né? Ele critica os sofistas, acusa os sofistas de corromperem o espírito dos jovens, fazendo a mentira valer como verdade. Diz que o ensinamento dos sofistas não passa de uma técnica ou habilidade argumentativa que visa convencer o oponente daquilo que diz, mas não leva, eles não conduzem as pessoas ao verdadeiro conhecimento. Da maiêutica, falei da maiêutica, o método socrático, vou falar dele aqui de novo. Né? Por isso, olha lá, é com Sócrates que vai nascer a filosofia clássica. A verdade havia se tornado, com os sofistas, uma questão de retórica, e não uma questão de saber. Retórica é, eu falo bem, eu tenho bons argumentos, eu ganho os outros para a minha verdade. Os sofistas não conduziam a uma verdade única, a um saber consensual, mais a um saber consensual, resultado apenas de técnicas de persuasão. Por isso, os Sócrates, eles não são filósofos, eles enganam, eles iludem as pessoas. Né? Então, qual é a proposta de Sócrates? Né? Vamos lá. Ele vai criar um método de análise conceitual
que nós conhecemos como a maiêutica, né? Em que se busca a definição de uma coisa, a essência, o seu conceito, tá? O eidos, né? Eidos é a palavra em grega para dizer ideia, essência, né? Parte-se do senso comum, da doxa, que são as opiniões, das crenças, todas consideradas por Sócrates insatisfatórias, imprecisas, derivadas de nossa experiência e, por isso, parciais e incompletas. Com o método socrático, verifica-se a fragilidade desse entendimento e a necessidade de aperfeiçoá-lo através da reflexão, ultrapassando na busca de algo mais perfeito e mais completo. É um exercício de abstração, isso é que é a maiêutica, esse exercício em que você parte das opiniões, mas as opiniões são diferentes, são até divergentes, né? Então você vai buscando a essência, o que tem de comum, para você chegar ao conhecimento do permanente. O que é o bem? Bom, você pode partir até das opiniões, mas essas opiniões vão me levando a uma característica do bem, que não pode faltar para que bem seja bem, o eidos, a essência do bem. Então, olha o método socrático, é o método filosófico, né? Por isso, olha lá, o método socrático me faz ver a fragilidade do entendimento dos sofistas e a necessidade de aperfeiçoar, né, através da reflexão, ultrapassando esse método na busca de algo sempre mais perfeito e mais completo. É um exercício de abstração, de reflexão individual, em que a razão humana chega por si mesma àquilo que busca. Maiêutica significa fazer o parto das ideias, né? Fazer nascerem as ideias. Então, tem de ser um parto, e o parto é forçado, né? Com perguntas, com indagações, né? Que as pessoas vão percebendo as contradições. E aí vão buscando por elas mesmas, olha aqui, não é o filósofo que faz a verdade nascer, é o próprio sujeito, né, que, olha lá, verificando as contradições, ele vai buscando verdades mais perfeitas, ele vai fazendo nascerem as ideias. Tá? O próprio interlocutor percebe quando cai em contradição. E aí ele é obrigado a rever as suas crenças, mudando sua maneira de ver as coisas. E assim chega por si mesmo ao verdadeiro e ao autêntico conhecimento. Tá? Então, ele vai... Verdade é uma questão de método, ela não é espontânea, por isso opinião, vai dizer o Sócrates, ela não pode ser tomada como uma opinião, ela não é segura. Eu posso estar enganado, tá? Eu posso estar preso a um estado de cegueira e que me faz ver só um lado das coisas. É o cego, o fanático hoje em dia, né? Tem certas pessoas que é melhor você nem conversar, porque não tem nenhum argumento a convence. A coisa parece que é mais emocional do que racional, né? Então, o ponto de partida do Sócrates é justamente esse: conheça-te a ti mesmo. Ou conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a condição para todos os outros conhecimentos verdadeiros. Então, eu tenho de começar pelo autoexame. Olha que filosofia para Sócrates é autoconhecimento. Depois Platão vai mudar. Mas para Sócrates é autoconhecimento. É buscar uma verdade que está no meu espírito. Então ela está dentro de mim. Mas como que eu vou ter acesso a ela? Pelo método da maiêutica. Tá? E porque a alma, então a alma é eterna para os gregos, a alma habitava o mundo das ideias, acontece que num determinado momento ela ganha um corpo, quando ela ganha um corpo, ela se esquece dessas verdades e ela precisa ser relembrada. Então a maiêutica vai ser esse método
para relembrar as verdades que já estão na alma, que estão no espírito humano. Então, eu preciso como que arrancar a verdade das entranhas, tá? Então, ela não pode ser ensinada, ela pode ser relembrada, porque ela já está no espírito humano. Então, todos os homens podem ter acesso a essa verdade, porque ela é inata, é só ter o método correto que me conduz a ela, porque ela está no espírito humano, então eu posso chegar a ela pela maiêutica. Consequência disso, nossa alma tem o poder de encontrar em si mesma suas próprias regras e pode também nos dar as regras e normas de conduta, educando o nosso caráter para a virtude. Tá? Então, olha lá, né? Todos nós, usando a maiêutica, vamos fazer o nascimento da verdade que está em nós, que está em nosso espírito. Então, se nós usarmos corretamente o método, chegaremos a ela. E por isso podemos descobrir a verdade. Tá? Então, como funciona o método socrático? Ele tem dois momentos. Primeiro, o protréptico, que é a exortação, e o elenkos, que é a indagação, que se divide em outros dois momentos, quais sejam. Primeiro, a ironia, mas ironia aqui, em grego, é pergunta, ironé. Você vai ver que o sentido nós não perdemos, porque ironia é desmontar as certezas. Quando você é irônico, você está desmontando a verdade do outro, né? Você faz uma ironia lá. Desmontar as certezas, os valores, as ideias, as crenças, que são mero fruto da opinião, mero fruto de preconceitos. Por isso, não são verdades fixas e imutáveis, mas ilusórias. Então, ironizar é isso, né? O sujeito está tão seguro da sua verdade que você lança dúvidas. Vamos ver se é assim mesmo. Não? E quando você submete a dúvida, você avança na procura de algo mais sólido. Então, opinião é passageira, é transitória, cada um tem a sua e as pessoas ainda mudam de opinião várias vezes no mesmo dia. Então, como eu vou confiar na opinião? Como eu vou confiar na verdade dos sentidos, na aparência? Eu posso me enganar perfeitamente. Tá? E o segundo momento que é o momento da maiêutica, chamado parto das ideias. O que é o parto das ideias? Fazer chegar as essências ao conceito, a verdade intemporal, universal e necessária das coisas, das ideias e dos valores. Através do processo, o indivíduo dá origem às suas próprias ideias. A episteme, ciência, é o resultado, então, do método que me conduz a uma ideia universal e necessária, que só a razão pode alcançar. Então, ela examinando as coisas particulares, as opiniões particulares, as crenças particulares, eu vou chegar ao universal. Esse tipo de raciocínio se chama indução. Aristóteles vai dizer que o método de Sócrates é a indução. Sabe o que é indução, né? Olha, a ciência é indutiva. Você parte de casos particulares para chegar ao geral. Até a ciência funciona assim, porque você aplica uma vacina, um remédio, né? Fala assim, eu tenho aqui 20 doentes com essa doença, eu vou aplicar o mesmo remédio em todos, e aí não funcionou assim, o outro funcionou assim. Se funcionou na grande maioria, você diz, então funciona para o tratamento dessa doença. Isso é indução. Ele diz o Aristóteles, que o método de Sócrates era indução, indutivo. Por quê? Você parte de casos particulares para você chegar ao universal. É pelas semelhanças que eu vou buscando a característica universal.
Então, segundo Aristóteles, o método socrático se funde em dois pilares: o raciocínio indutivo e a ideia que se obtém pela reunião dos traços comuns presentes em todos os casos particulares. Isto é, a unidade racional no meio de uma multiplicidade. Tá? Assim, olha lá, assim que você chega à essência. Assim que você chega ao permanente. Tá? Há uma característica na ideia de bem que não pode faltar para que bem seja bem. Porque se bem for só o que eu acho que é bem e o que você acha que é bem pode ser o contrário do que eu acho, então nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não é? Entendi. Bom, há uma essência. Essa essência é o permanente. Tá? Então, o método socrático permite distinguir entre realidade. Aqui você vai ver o problema dos sofistas. Ó. Distinguir realidades e qualidades. O que é realidade? Aquilo que existe em si e por si mesmo, que não depende de outra coisa para existir. Qualidade são predicados das realidades, só existem nelas e por elas. Vou te dar o exemplo da cor. Vermelho. Existe o vermelho em si ou só existem coisas vermelhas? O que vocês acham? Diga alguma coisa, por favor. Acho que só coisas vermelhas, né? Então, o vermelho é qualidade ou é realidade? O vermelho é qualidade? É só qualidade. Porque não existe sozinho. Ah, eu vi o vermelho ali. Não, você viu uma coisa vermelha. Uma roupa vermelha, um objeto vermelho, um livro vermelho, né? Uma capa vermelha. Não? Então, ele é qualidade. Tá? Qualidades são predicados das realidades. As realidades, que são as essências, então, é que existem por si mesmas e não em outras coisas. Qual era o problema lá dos sofistas? É que eles tomavam as qualidades no lugar da realidade. O conceito, então, é diferente do preconceito. Né? É diferente do acidental. O contrário de essência é acidente. O fato de eu ser careca, gordo, isso é acidental. Isso é qualidade. Existe pessoa gorda, não existe o gordo sozinho, né? Existem pessoas carecas, não careca sozinho lá. Né? Significa que qualidades. Né? Mas, embora eu seja gordo, careca, e você seja magro e cabeludo, significa que nós temos uma essência comum. Somos pessoas humanas. E aí o pensamento só conhece pela essência, pela característica essencial. E eu não posso confundir o essencial com o acidental, porque se eu fizer essa confusão, eu vou dizer assim, olha, não sei se você é pessoa humana, porque lá, você tem uma deficiência física, está te faltando alguma coisa, eu acho que você não é humano. Não? Então, olha lá, tem uma essência. O resto é acidental. Ah, faltou uma perna, faltou um braço. Bom, mas perdeu, ele é humano. Não? Ah, ele é deficiente mental. Tá, mas é humano. Tem algumas características, ainda que mínimas, né, que o definem como ser humano. Então, ele é membro da espécie humana, ele é um ser humano. Tá? Então, esse exercício nós temos de fazer o tempo todo, de distinguir o acidental do essencial. E os sofistas não faziam isso rigorosamente. Aí que está o problema. Constantemente você ouve opiniões que só ficam no acidental e não pegam o essencial. E para eu ter uma verdade, eu tenho de admitir que ela tenha uma essência universal e necessária. Se tudo for contingente, então
Vai dizer, bom, então eu nunca vou saber o que é verdade. Posso até ser cético, dizer assim, olha, se existe verdade, nossos instrumentos para conhecê-la são falhos. Tudo bem. Mas, mesmo assim, eu posso dizer que há uma maneira de eu me aproximar da verdade. Senão eu vou ficar entregue às ilusões. Aí vem o Platão depois com o mito da caverna, né? Os homens vivem nas sombras, achando que as sombras são a verdade, e aparece lá o Sócrates querendo tirá-los da caverna, e os homens matam o Sócrates. Não, mentiroso é você. É o mundo que nós estamos vivendo, não é não? O mundo das fake news. Quem não consegue sair das fake news está no mundo das sombras e acha que doido é o outro que está dizendo que é mentiroso aquilo em que ele acredita, né? Ah, você que é doido, você que é maluco. Tá entendendo? Então, o problema é só que são métodos diferentes. A maiêutica é mais a verdade está dentro, eu preciso tirá-la de lá. O Sócrates Platão depois vai ensinar que é o espírito que deve se elevar até o mundo das ideias, e aí eu chego à verdade. Mas ambos vão dizer que eu posso até partir das opiniões, mas a opinião não me dá segurança nenhuma. Ela é transitória demais, ela muda demais. Então a verdade tem de ter alguma coisa de permanente, tá? Por isso, olha lá, o conceito é diferente do preconceito. Preconceito é acidental, né? O conceito é a reunião das qualidades essenciais de um ser, a essência de um ser. O que é conhecer? É passar do acidental ao essencial, e os sofistas não ajudavam nisso. Aí que está o problema para Sócrates. Então, mas então vocês não são filósofos. Se vocês ficam com o acidente e não chegam ao essencial, e não fazem a distinção, então vocês vão levar os outros ao erro. Né? Então, o que é razão? Aí vem, por isso que Sócrates é aquele a quem nós atribuímos a condição verdadeira de filósofo. Né? Razão é, então, a capacidade de chegar às ideias das coisas, pela distinção entre aparência sensível e realidade, entre opinião e verdade, entre imagem e conceito, ou aparência e realidade, acidente e essência. Isso é que é fazer filosofia. Vamos ver aí, isso que estão dizendo é verdade ou não? Né? Ou isso é puramente um interesse que querem nos convencer disso por causa de determinados interesses, em geral esses interesses são econômicos, né? Então, a razão é o poder que a alma tem para conhecer as essências de todas as coisas, separando-as do acidental, da aparência. Então, você está percebendo aqui que agora começa a surgir a filosofia propriamente dita. Né? Então, quais as características? Não, a verdade absoluta, aí você vai depender da postura filosófica. Mas Kant, essa discussão não acaba, não dá para dizer é uma ou outra. Kant vai dizer que não tem verdade absoluta, que o nosso conhecimento é aquilo que nós conseguimos captar. E conseguimos fazer uma representação das coisas. Ele vai dizer o aparente, que é o conceito, mas se o conceito equivale ao que a coisa é, não sabemos, não temos como saber. Mas depois vem o Hegel e diz, não, existe sim a verdade absoluta. Nós caminhamos para lá, só que ela é uma ascensional, né? A dialética platônica também era ascensional. Nós vamos caminhando para ela. Nunca chegamos lá plenamente, mas no fim da história, vai dizer o Hegel, aí nós vamos chegar à verdade absoluta. Essas posturas não acabam, elas estão em discussão o tempo todo. Tá? Agora, então, só para resumir ali, características gerais do período socrático. A filosofia se volta para questões morais e políticas. Estão percebendo que é muito diferente da cosmologia inicial. A felicidade do homem depende da sua autonomia, não? Isto é, de sua capacidade de se dar as leis e regras de conduta.
no fundo, né, é desenvolver... Isso é educação, né? É isso que a gente tenta fazer aqui, né? Que você seja autônomo, que você tenha capacidade crítica de analisar. É claro que aí você vai ter de ver também a razão do outro, mas que você saiba distinguir, fazer o discernimento. Isso é educação, isso é filosofia, né? Confiança no pensamento ou no homem como um ser capaz de conhecer-se a si mesmo. Dizia o Sócrates, a vida sem reflexão não é digna de ser vivida, porque vida sem reflexão é vegetar. Eu não sou uma abóbora que vai crescendo lá enquanto tem água, enquanto tem sol, enquanto o solo é fértil. Eu tenho de refletir falei disso desde o início, qual o sentido da minha existência? Qual a significação que ela tem para mim? Qual o valor que a sustenta? Isso é essencial para nós, porque se você não encontrar resposta para isso, alguns decidem acabar com a existência, não vale a pena viver. Tem muitos que fazem isso, não é não? Então, a existência é um projeto consciente meu que eu vou construindo em cima de determinados valores. E vou entrar em crise quando esses valores me decepcionarem ou eu descobrir que eles não são tão sólidos quanto eu pensava. Então, eu vou ter de buscar outros. Isso é crise existencial, não? Mas, olha lá, a filosofia vai dizer, somos seres capazes de nos conhecer, capazes de reflexão. O problema dos sofistas é que eles tentavam agradar a clientela, a educação privada, esse é o grande problema, né? Agrade o cliente, né? Então, os sofistas agiam conforme a vontade dos que eles pagavam. Os alunos dos sofistas, então, não aprendiam a pensar por si mesmos. Estão percebendo? E o Sócrates diz assim, eu quero ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas, né? A preocupação em estabelecer procedimentos, critérios e meios que nos levam à verdade. Verdade não é espontânea, ela não dá em árvore, hein? Você vai lá e apanha. Você tem de chegar a ela por um processo doloroso, por isso que é parto. Parto, eu nunca dei à luz, as mulheres que dão à luz aí dizem que é muito doloroso, né? Então, o parto é doloroso. Aprender é um processo também sofrido. Né? Você aprender uma coisa difícil, né? Então, olha lá, o processo é doloroso, muitas vezes. Tá? Por isso que a verdade não é espontânea. Chegar a ela, às vezes, exige sofrimento, apanhar muito, né? Apanhar muito para você chegar à verdade. Né? Então, a preocupação aqui do Sócrates é estabelecer procedimentos, critérios, meios que nos levem à verdade. Né? A filosofia está voltada para a definição das virtudes morais e políticas. Aí, por isso, o que é o bem? O que é o mal? O que é a verdade? Como organizar a polis de tal modo que ela garanta a felicidade social? Como viver bem de tal modo que eu não me perca? A filosofia tem uma preocupação ética. Né? Como viver bem, essa é a questão da ética. Como viver bem, como levar uma vida sábia. Tá? Então, cabe à filosofia encontrar a definição ou a essência das coisas, das virtudes. Tá? Há aqui uma nítida separação entre opinião, a imagem das coisas fornecidas pelos sentidos, pelos hábitos, pelas tradições, não? Pelas tradições, e as ideias, que são a essência íntima, invisível, verdadeira das coisas, que só podem ser alcançadas pelo pensamento puro. É o pensamento que vai chegar à verdade, não? Por um exercício constante, complicado, conflituoso. A reflexão e o trabalho do pensamento são tomados, então, como uma purificação intelectual que permite ao espírito humano conhecer a verdade invisível, imutável, universal e necessária. As percepções, a opinião, as imagens sensoriais são falsas. Aparência.
são mentirosas, porque mudam demais, são inconsistentes, são contraditórias. E, por fim, há uma diferença entre os sofistas Sócrates e Platão, porque os sofistas aceitam que a opinião seja verdade, que as percepções sensoriais, as dos sentidos, sejam verdadeiras. E Sócrates e Platão vai dizer assim, não, opinião, conhecimento sensível, o que os sentidos captam, são fonte de erro. E só com os sentidos, só com as percepções sensoriais, não alcançaremos a verdade plena da realidade. Então, a filosofia é um método que me leve a descobrir a verdade. Num processo conflituoso, difícil, que dura a vida inteira, né? Tem idades aí em que você acredita numa coisa, e depois a vida vai te mostrando que não era assim. É você que vai fazendo a descoberta, né? Seu pai e sua mãe te dão um monte de conselhos. A metade você não segue, que acha que eles não sabem de nada, né? Depois você vai descobrindo, olha, não é que o velho tinha razão, mas às vezes quando você vai descobrir, ele até já foi, né? Você olha, não é que o meu pai tinha razão quando ele ensinava essas coisas e eu nem dava bola, né? Porque, na verdade, é você que tem que fazer a descoberta, né? Todo mundo pode dizer, não vá por esse caminho aí que você vai para quero ver se é assim mesmo. Na verdade, é a experiência de cada um, é o desejo de autonomia, né? Eu vou fazendo minhas descobertas, a vida é assim. Né? Bom, eu vou parar por aqui. Eu acho que eu respondi quase todas as perguntas. Tinha uma só que eu acho que aqui... Cadê? Onde estava aqui? Angústia, sim, mas é a existência. O Heidegger, o filósofo Heidegger, contemporâneo, disse que uma característica da existência é a angústia. Mas a angústia não depressão, tá? Não entenda angústia num sentido até positivo aí. A existência é limitada, nós estamos sujeitos ao erro, não sabemos para onde vamos, olha o Brasil em que ponto está agora. Então, a angústia faz parte da existência. Mas não entenda a angústia como depressão. Entenda a angústia como você assumir que a sua existência é limitada, que nós estamos num processo, que a verdade vai nascendo em meio a 1000 conflitos, em meio a 1000 contradições. Então, a angústia, nesse ponto, faz parte da existência. O Heidegger vai dizer que ela é uma característica essencial da existência, mas ela é positiva até. Tá? Eu sei minha existência é passageira, eu falei assim, bom, não vou ficar aqui a vida inteira nesse mundo. Um dia também vou morrer. Mas eu quero que essa existência tenha sentido, eu vou construir alguma coisa que faça sentido. Não? E que talvez lá no final da vida eu possa dizer, olha, valeu a pena. Valeu a pena, eu construí uma coisa interessante, a minha existência fez sentido. Valeu a pena tê-la vivido. Certo? Então, a angústia faz parte. Tá? Mas não como elemento negativo. Certo? Bom, vão lendo lá, eu deixei para vocês agora, já botei o texto de Platão. É grande, tá? Procurem começar a ler, se você não chega no final, depois retome. Eu vou dar 2 aulas sobre Platão, não dá para pegar tudo, a filosofia dizem os filósofos, os entendidos da filosofia, que tudo que a filosofia disse nos 27 séculos dela estava sugerido em Platão. Quer dizer, Platão, no fundo, é o maior filósofo de todos os tempos. Ele pensou tudo. Só que depois os filósofos foram desenvolvendo os pontos que ele apontou. Certamente o maior filósofo é Platão, tá? Não tem nada na filosofia contemporânea que Platão não tenha sugerido, embora ele não tenha desenvolvido. Tanto que os filósofos vão buscar um ponto lá e vão puxá-lo a partir de lá. Tá? Então, Platão é essencial. Dei uma boa lida no texto, que é grande, né? Vá lendo devagar, tá? Ele é bem didático, da Chauí, para nós pegarmos o Platão, então, na semana que vem. Tá bom? Boa tarde, então, para vocês e até quarta-feira. Obrigada, professor. Bom final de semana. Nada, até mais. Obrigada, professor. Bom.